Saúde e espiritualidade. Cada vez mais chama a atenção de todos nós como viver bem, como viver mais, inclusive, está relacionado a bons hábitos, mas especialmente à fé, à esperança, ao cultivo da espiritualidade. Mesmo as chamadas Blue Zones, né, onde as pessoas, os centenários, concentram a maior parte dos centenários, um dos grandes aspectos daqueles que vivem mais e vivem melhor é cuidar da saúde mental, é cuidar do seu espírito. E hoje a gente vai trazer esse assunto à tona num bate-papo mais do que especial. Nós não podíamos ter convidada melhor para conversar sobre esse assunto do que a nossa querida Monja Cohen. Monja, que alegria estar com você aqui no nosso podcast R3K Oficial. Rosana, nossas queridas boas-vindas aí para nossa convidada mais do que de honra. Não, Monja, é uma honra, um prazer e, como o Renato falou, um assunto tão importante na nossa vida, na vida de todos, mas eu acho que na vida do médico, né? É uma coisa que às vezes a gente está um pouquinho mais distante, a gente julga que isso talvez não seja tão importante e é fundamental para a saúde, para a gente, inclusive, poder trabalhar melhor e de uma forma melhor. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu já vou te emendar a primeira pergunta. Você já dá boas-vindas já respondendo aqui, né? A gente trabalha direto, Monja. Saúde e espiritualidade, qual é essa intersecção, onde é que elas se encontram? Eu acho que está o tempo todo interconectado, né? A espiritualidade é uma transversalidade da nossa vida, está em toda parte. Ela não fica em um espaço separado, né? Não é como se houvesse um pedacinho aqui do cérebro que é espiritual e o outro não é, né? Todo o nosso ser, ele almeja e questiona qual é o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, para que serve essa existência. Aqueles que acreditam num Deus único têm essa esperança que esse Deus vem salvá-los, né? Então, tem muitas formas interessantes de pensar como vai interferir na nossa saúde. Eu ouvi falar que na Holanda, quando vão fazer um seguro-saúde para alguém, eles perguntam se as pessoas meditam e se elas oram. E diz que quem ora e quem medita paga menos seguro. Olha só. Porque é garantido que vão essa ter é a evidência melhor. a melhor evidência que essa não existe de que isso realmente funciona. Não é interessante? É. Teve um médico de Campinas que ele trabalhava com oncologia, jovem. E ele disse assim, nossa, eu escolhi oncologia, mas eu fiquei tão desesperado, eu comecei a trabalhar só em laboratório. Eu não estava conseguindo nem cuidar dos pacientes, porque era muito doloroso. E aí ele entrou com as práticas integrativas. E na hora que ele começou a fazer práticas integrativas, que tem a ver com espiritualidade, com yoga, com esse cuidado amoroso, ele conseguiu tanto sucesso com seus pacientes que ele voltou a clinicar o que ele tinha parado de fazer. Então a gente vê que tem uma ligação muito íntima para o médico, para o próprio médico que está lidando com muita dor, né? Com muito sofrimento, e ter esse apoio espiritual, que sabe, estou fazendo o meu melhor e agora o organismo também vai responder, mas o cuidado amoroso, eu acho que faz grande diferença na nossa vida. Vocês não acham? Muito. Certamente. Certamente. Faz muita diferença. Eu só acho que é um desafio, né? O estilo de vida hoje que a gente tem. Vou falar eu como, né? Nós como os médicos, né? A gente está sempre correndo, é urgência, a gente quer fazer nossa atividade física também, etc. Como é que você sugere para nós esse equilíbrio para conseguir, por exemplo, um tempo para uma meditação? Como é que a gente consegue fazer isso na vida prática, isso realmente acontecer, visto que é tão importante quanto a evidência que você acabou de falar aí? Então, eu acho que quando a gente fala em meditação, o pessoal pensa que tem que ficar 1 hora meditando. Não é bem isto. A gente pode acordar de manhã cedo, se prepara para sair, antes do café da manhã, 5 minutos. Não precisa mais do que 5 minutos. Senta-se 5 minutos, os pés firmes no chão, lembrando que a gente está em conexão com a Mãe Terra, que dentro deste planeta é puro fogo, né? E que a gente está nessa casquinha. A gente começa a pensar um pouquinho sobre isso. A coluna vertebral alongada, as vértebras procurando mais espaços entre elas,
os ombros para trás e para baixo, abrindo o diafragma, e vai fazer a respiração consciente. Mas a inspiração é passiva. A gente não puxa o ar, deixa que a caixa torácica se expanda e o ar entre. Há uma pequena pausa e a gente expira pela boca, é um exercício. Bem devagar, o mais lento possível. Então, a expiração é ativa. Faz isso umas 3 vezes. E aí fica um pouquinho em silêncio. Os olhos não precisa fechar os olhos, a língua pode tocar o céu da boca, e apenas fica alguns minutos apreciando o respirar, que é o nosso eixo de equilíbrio. Então, quando a gente fala equilibrar a nossa vida, tem a ver com o eixo axial, né, que são esses ossos aqui do tórax, do pescoço e da cabeça, e o eixo emocional, espiritual, que também está aqui. Então, a gente entra nesse eixo de equilíbrio e depois sai para fazer suas coisas. Percebe se teve uma boa noite de sono, não teve, tanto faz. Apenas presente no que está acontecendo. E depois disso, vai a vida. Na hora do almoço, que tiver algum minutinho antes de comer, fazer um segundinho de olhar para os alimentos e lembrar quantas formas de vida foram necessárias para um prato de alimento chegar até nós. E poder agradecer. E à noite, antes de dormir, de novo, senta alguns minutinhos, vai perceber que a nossa mente está toda cheia de atividades. O que fiz, o que não fiz, o que deu certo, o que não deu certo. Deixa esse filme passar. Não fica querendo pegar alguma coisa. Deixe. Deixe, vai percebendo que a mente é incessante e luminosa. E aí você volta ao seu estado de equilíbrio para ter uma boa noite de sono e estar pronta para o dia seguinte. Bom, nós podemos encerrar, valeu muito bem aqui. A aula já foi ótima, né? Foi uma masterclass Monja, eu acho que é isso aí. A Rosana fez a pergunta do tempo, do desafio. Isso não requer muito tempo. A gente acha tempo para tanta coisa, inclusive para as telas, né? Para ficar no celular, respondendo. Como é que fala? Publicando, curtindo. A gente pode lá deixar 5 minutos das atividades diárias para fazer esse autocuidado, né? Que eu acho que na verdade, é o que a gente precisa mesmo. Você tem toda a razão e não é difícil. Havia um monge que eu conheço. Havia um monge japonês que ele dizia o seguinte: todas as manhãs a gente acorda, lava o rosto, escova os dentes e esquece de olhar a nossa mente. Ele disse assim, a mesma coisa. É uma questão de saúde mental. E um hábito, tornar isso um hábito, né? Isso, criar esse hábito de dar uma olhadinha, como é que está minha mente hoje, que interessante. Não é nem bom nem ruim, o que ela tiver está ótimo, porque ela está mostrando para nós que não é fixa nem permanente. E se a gente está com muita agitação, volta para o eixo e vai para as vidas, para as coisas. No almoço, no jantar, antes de dormir, de novo, dá essa reajustada no sistema. É uma coisa simples e não é tão difícil. E, claro, depois pode fazer retiros mais intensos. Isso já é outro momento, né? Eu já te perguntei isso uma vez, mas eu queria te ouvir novamente, você conversasse com nossos espectadores e ouvintes aqui. Como é que a Cláudia Dias Batista de Souza se tornou aí a monja, a Coen? Conta um pouquinho, de forma reduzida, claro, isso é uma longa história, um longo processo, muitos países, muitas viagens, mas conta pra gente como é o processo de formação de uma monja. Bom, primeiro eu comecei a me questionar muito como é que nós podíamos mudar o mundo sem violência. Eu tenho 77 anos, eu estava com 19, 20 anos trabalhando no Jornal da Tarde, era uma repórter, e havia havia um governo militar, e um momento de grande violência aqui em São Paulo, principalmente, e eu comecei a pensar, será que existe alguma alternativa para uma mudança, menos desigualdade no mundo, mas sem violência? E nisso me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Eu não fui à Califórnia, é uma matéria de arquivo, e eu descobri que os grupos zen budista na Califórnia já trabalhavam sem agrotóxicos, e eles tinham toda uma outra maneira de estar no mundo que me pareceu muito interessante. Ao mesmo tempo, no Vietnã, havia monges vietnamitas que se queimavam em praça pública para que a guerra parasse. Eu falei, que capacidade de controle é este? E outra coisa, os Beatles, entre outros músicos, praticavam meditação. Então, eu tive 3 informações sobre meditação que me provocaram a querer meditar. Eu acabei indo morar na Inglaterra por um tempo,
comecei a fazer práticas meditativas, acabei me casando com um norte-americano, fui morar em Los Angeles, na Califórnia, e morando em Los Angeles, um vizinho me deu um livro sobre ondas mentais alfa, dizendo que entrevistava um monge zen e perguntava a ele: é possível entrar nas ondas mentais alfa sem usar eletrodos? E ele disse: claro que sim. Por que que você quer entrar pela janela? Essa frase me pegou, procurei o Zen Center de Los Angeles, que era onde eu morava, fui aprender meditação e falei: nossa, isso faz todo sentido para a minha vida. E pedi para me tornar monge. O professor, que era japonês, disse: você veio de uma família cristã, católica, como é que você vai virar monja budista? Eu falei: eu viro, eu aprendo. E a minha mãe aqui no Brasil reclamava muito, dizendo: minha filhinha, nós somos católicas, se você quer ser religiosa, seja católica. Eu falei: não, mamãe, o que eu encontrei no momento que é da minha conversão, vamos dizer, da minha intenção de me aprofundar na espiritualidade foi o Zen. E ele fez muito sentido para mim. Até que, finalmente, depois de 3 anos, minha mãe concordou, me abençoou. Aí meu professor me deu ordenação monástica e eu fui para o Japão. Então, a prática, a minha ordem é japonesa. Então, a formação precisa ser no Japão. Então, eu fui lá, fiquei 8 anos no mosteiro, depois eu fiquei mais alguns anos fazendo uma pós-graduação, seria um mestrado, vamos dizer assim, para me tornar professora, tanto de monges como de leigos, e voltei para o Brasil. Voltei para cá, encontrei um templo que precisava de alguém tomar conta, fiquei tomando conta do templo da colônia japonesa no bairro da Liberdade também por 6 anos, 7 anos, e depois abri um espaço que é mais aberto a todos, não só japoneses, mas a todos em geral. Então, o caminhado da vida monástica, ele requer, no mínimo, 3 anos de estudo de internação, né, no mosteiro, lá no Japão. Nós estamos tentando ver se eles permitem que aqui no Brasil a gente possa fazer a formação aqui. Alguns meus alunos foram formados aqui, mas a graduação tem que ser lá no Japão ainda. Então, o que a gente aprende no mosteiro? Primeiro, a fazer faxina. Eu achei isso muito interessante. A coisa que a gente mais faz é faxina. Faxina e cozinhar, que eram 2 habilidades que eu não era muito hábil e que me tornei, né, melhor um pouquinho. Humildade, principalmente, né? Humildade, servir, é o tempo todo servindo. E a relação humana talvez seja a coisa mais complicada no mosteiro do que propriamente os horários e tocar os sinos e aprender as liturgias. Porque o difícil que eu percebo entre nós humanos é relações humanas. Como é que você não briga com a outra, você tem uma expectativa da pessoa que está trabalhando com você, que devia estar mais proativa ou menos proativa, né? Então, a gente sempre tem os atritos entre nós, monjas. Mas acontecia uma coisa interessante, um professor que vinha de tempos em tempos liderar um retiro, e só de pensar que ele chegava, nós ficávamos todas muito amorosas. E um dia eu fui perguntar a ele: como é que o senhor consegue isto? Antes o senhor via a gente está brigando uma com a outra, só de pensar que o senhor chegar, a gente fica um anjinho. Ele disse assim: é o seu coração. E eu achei essa expressão muito boa, é o seu coração. Quando eu cheguei no Japão, eu fui visitar a superiora que estava hospitalizada. E essa superiora acabou morrendo e a outra assumiu. Mas, enfim, eu fui visitá-la e eu perguntei para ela: como que deve ser minha prática? E ela disse: conforme o seu coração. Poxa, 2 vezes, né? Mais tarde, eu estava ajudando a superiora, que assumiu a posse depois que a outra faleceu, eu estava ajudando ela a fazer arranjo de flores nos altares, e alguém me convidou para sair, que eu precisava ir ter aula de japonês, e eu perguntei para ela: o que a senhora acha que eu devo fazer? Ela disse: siga o seu coração. No Japão, quando a gente fala o seu coração, que a palavra quer dizer shin, quer dizer o que é mais íntimo para você? O que faz mais sentido para você? E se a gente for capaz de seguir o nosso coração, que tem a ver um pouco com a nossa intuição, mas qual é o propósito verdadeiro da minha vida? Qual é a minha intenção verdadeira nessa existência? O que faz mais sentido para mim hoje? Se eu seguir isto, certamente eu não vou errar. Mas se eu for só influenciada pelos outros e pelas circunstâncias, eu posso não encontrar esse estado de satisfação, contentamento com a existência. E a vida monástica seria um treinamento para você sentir contentamento com a existência, assim como ela é. Não como eu gostaria que fosse, mas o que é assim como é. E é movimento e transformação, porque não há nada fixo,
nem nada permanente. É o primeiro ensinamento de Buda. Nada fixo, nada permanente. Tudo está em constante. Causas, condições vão dar um determinado efeito. E se isso mudar, a causa, a condição muda, o efeito muda também. Eu acho que tem a ver um pouco com a história da medicina, da cura, não tem? Que Não, tem que sem saber qual dúvida. é a causa, a É. condição para que algo se manifeste. Se a gente mexe na causa e na condição, a gente mexe no efeito, né? Não, fantástico. Primeiro, uma jornada longa, né? Fantástico aí a tua É, história. Imagino que você aprendeu japonês, teve que aprender durante a sua preparação, né? sim, E é fundamental para foi. você poder exatamente até talvez interpretar melhor tudo aquilo e ter uma vivência muito mais importante, né? E, Sim. lógico, eu tenho uma grande curiosidade também em relação como foram esses anos que para nós foram especiais no sentido da pandemia. Eu queria saber como é que foi esses anos para você em relação à tua atividade, que deve ter sido muito importante para exatamente cuidar da saúde espiritual das E pessoas. mais do que isso, né? Como é que você enxerga que as pessoas passaram por isso, né? Aqui no Brasil, especialmente, que lições você acha que nós aprendemos e o que não aprendemos também, né? E o que já esquecemos, né? Eu É, Eu o acho que que a já gente aprendeu esquecemos, muita, exatamente. já aprendemos muita coisa. Bom, eu tive que aprender a lidar, fazer lives e dar aulas online e atendimento online para as pessoas que são praticantes aqui da minha comunidade e que tinham muitas questões. Eu moro aqui do lado do estádio do Pacaembu, teve um hospital de campanha e era muito estranho a gente acordar de manhã com aquele silêncio, né? Só passavam ambulâncias quando passavam e aquela sensação do vazio, mas de repente o que aconteceu? Comecei a ouvir melhor os pássaros. E havia muitos pássaros cantando. E de repente a gente lembra que, mesmo numa grande cidade, nós estamos no meio da vida natural. Não é só na mata que está na vida natural, nem na praia, não é na montanha, é aqui. No meio da cidade tem vida natural conosco. E comecei a dar aulas online, dar atendimento online e aprender a lidar com a tecnologia, né? Havia muitas entrevistas, me pediam muitas entrevistas. Eu vi vocês na televisão, né? Principalmente você, Rosana, muito e também o Renato, os dois, dando muitas entrevistas, e também fui chamada para falar como é que a gente encontra equilíbrio emocional no meio da pandemia. Eu falei, olha, essa é uma oportunidade rara que temos. Poucas pessoas passaram por uma situação como essa, como humanidade. Então, é um momento importante de refletirmos o que é vida, o que é morte, o que estamos fazendo aqui e como que podemos apreciar nossa vida nesse instante. Não no que vai ser, nem no que foi. Agora, claro, tive muitas mortes, muitas tristezas, e eu dei muito atendimento também para um corpo de enfermagem que ficavam muito aflitos, né? E eu dizia, ande, caminhe de um leito a outro em respiração consciente. E havia as enfermeiras que estavam ajudando muito, né, fazendo que as pessoas, através de seus celulares, falassem com seus familiares, médicos também, foi uma coisa importante. Mas a gente percebia a exaustão. E eu falei, nesses momentos de exaustão, mesmo sentado no chão, respire conscientemente. Tem que voltar para o eixo de equilíbrio, porque é muita dor, né? Quem está muito perto do paciente, o paciente que está morrendo, o familiar que não está podendo encontrar, houve muito sofrimento, né? E a gente é contagiado por esse sofrimento também. Então, como não afundar? Como não Isso. desesperar? Não, a Vamos quantidade procurar meios? desculpa É, interromper, mas a quantidade de diga. profissionais da saúde, eu lá no Emílio Ribas, que tiveram burnout nessa Pois época, é. e foi Pois é. incrível. E a gente sabia que a gente precisava estar atuando, mas do ponto de vista de saúde mental, a gente não tinha condições. Então, sem dúvida, É. Foi um trabalho bem intenso. Então, houve um momento que a gente falou: que bonito, estamos aprendendo que somos um só planeta, que estamos todos unidos neste planeta e precisamos cuidar uns dos outros. O que está acontecendo na China, está acontecendo na Amazônia, está acontecendo no país inteiro. E tiveram medidas muito impróprias que foram tomadas por um governo que não estava muito claro sobre suas decisões, né? Então, houve muito sofrimento que podia ter sido minimizado por outras atitudes. Mas, em vez de ficar com raiva, a gente fala o que podemos fazer para minimizar dor e sofrimento, que eu acho que é o principal. Apenas reclamar não adiantava nada. E aí fomos convivendo
com aquela situação toda, e a minha esperança é, não, vai terminar e vai estar todo mundo amigo, né? Vai estar todo mundo pensando que bom, nós sobrevivemos, né? Não durou muito, porque a nossa capacidade humana de esquecimento é muito forte, né? Eu fico me lembrando, eu tenho uma filha que foi a colega do Renato, né? E eu lembro que o parto foi doloroso. E aí eu fiquei pensando, as mulheres que dão à luz só teriam um filho, né? Se não se esquecesse da dor do parto, mas a maioria esquece e tem outros filhos, né? Então, É, a dor que foi a pandemia, ela foi rapidamente esquecida. O que eu sinto agora são pessoas muito aflitas, ansiosas, nervosas e bravas. A falta de paciência, de uma forma mais geral, em aviões, até as pessoas estão arranhando as, as comissárias de bordo, brigando dentro dos é. aviões, né? Em todos os lugares há uma certa insatisfação. Eu acho que a morte passou tão pertinho de todos nós que ficou aquela urgência. Eu preciso viver, preciso fazer as coisas, eu tenho que fazer rápido, eu posso morrer. Mas nós sempre podíamos morrer a qualquer instante, não é só a pandemia. Nós podemos morrer a qualquer momento. E por que que não apreciamos a vida e não nos cuidamos com mais respeito? Eu sinto que há um pouquinho disso que ficou como uma sequela da Covid, uma certa pressa, ansiedade e grosseria, me pareceu um pouco. Eu tenho sentido isso um pouquinho. Você, recentemente, irmão, já tocando nesse assunto de autocuidado, de finitude, você recebeu um diagnóstico de um câncer recentemente. Nós compartilhamos aí algumas informações sobre ele. Está muito bem, obviamente, não, acho que nem passou pela sua cabeça que podia ser algo mais terminal. Mas como é que foi para você? A gente sabe que essa notícia nunca é uma notícia fácil de receber, né? Se você tem um É. câncer, qualquer que seja ele, muitos dos que estão nos acompanhando aqui já receberam essa notícia? Ou tem alguém na família que recebeu essa notícia? E isso sempre, aquilo que era uma sentença de morte no passado, mesmo que ainda não seja, é uma notícia dolorosa, né? Como é que você reagiu e que você, como é que se enfrenta uma situação dessa? Não só na Covid, né? Mas, por exemplo, com uma doença como um câncer. Então, o que eu tive chama-se carcinoma bacilar. E, segundo a minha dermato, que é a Valéria Marcondes, é por causa de excesso de sol durante a juventude e durante toda a minha vida, né? Então, o que é que acontece? No começo, a gente só queimava. Meu pai já teve isso também. E eu lembro que ele chegava com a cara, com uma feridinha na cara e dizia assim, não, é porque eu queimei, eu queimei. E ela ficou, no começo, o nosso processo era só de queimadura, tem até um buraquinho aqui no topo da cabeça, que teve que tirar bem tirado, e 2 vezes tivemos que remover. O que acontece é que um determinado dia começou a dar no nariz. Ela diz, o nariz, a pele é muito fina, então precisa tomar cuidado, porque pode entrar na cartilagem. Então, em vez de queimar apenas, vamos colocar uma pomada, é uma pomada que é, como é que se chama? É uma pomada dermatológica, mas é Mas para como câncer. uma necrose química para exatamente eliminar as células, Para né? marcar, Isso. né? Bom, aí pela primeira vez eu falei, aí é sério mesmo, é câncer mesmo, né? Porque eu achei, não, carcinoma bacilar, o nome é bonitinho, né? Meu pai teve, morreu com 96 anos de outra coisa. Falei, então isso não vai me matar. Mas na hora que ela diz, vão dar uma pomada quimioterápica, a palavra quimioterápica me deu um alerta. Nossa, é câncer mesmo, então vamos cuidar. E comecei a passar a pomada e começou a formar umas feridas. E as pessoas começaram a me ver, porque eu continuei trabalhando, dando palestras, estando online. A senhora teve um acidente, o que foi que aconteceu? E eu então falei, não, eu estou com carcinoma bacilar, é um câncer de pele, está fazendo tratamento. Inclusive o pessoal da oncologia, eu acho que foi das clínicas, me pediu para participar de uma live para dizer para as pessoas como eu confiava na minha médica e eu seguia as instruções dela. Porque tinha alguém que dizia, não, a senhora tem que procurar outro médico, tem que procurar outro tratamento, a senhora está ficando cheia de feridas. Eu falei, mas é assim que cura, gente. E elas gostaram muito, as médicas oncológicas com quem eu dei as entrevistas, dizer, pois é isso, a gente tem que confiar nos nossos médicos. Se a gente não confia no nosso médico e vai tomar o remédio que a vizinha mandou, Pois pode é. piorar. Então, É, houve um momento que foi muito benéfico e realmente sarou. A pele agora está até mais cor de rosinha, porque é uma pele nova, mas, enfim, como eu falo, carcinoma bacilar não tem cura, ele pode aparecer de novo. E conforme o lugar que apareça, a gente pode só queimar, que
é um laserzinho que queima, né? Ou, de novo, passar a pomada. Então, eu acho que o câncer, em geral, é uma coisa que a gente tem que conviver com ele, não dizer eu acabei com o câncer. Alguns de nós, chamados 5 anos, está curado, mas pode reincidir. Então, não tem problema reincidir, nós estamos vivos. E apreciar a vida. Em vez de ficar reclamando como é que eu vou morrer, que sofrimento que eu estou passando, não. Uma aluna minha, que é uma monja também, a irmã dela teve câncer, e ela sentava-se ao lado da irmã durante a quimioterapia e ficava fazendo respiração consciente. Então, vamos procurar apreciar até a dificuldade do câncer. A minha superiora no Japão, estive com ela agora, eu estive com ela em 19, depois em 23, do ano passado. E ela disse para mim, nesses 4 anos tive várias enfermidades, uma delas um câncer de intestino. E sabe o que eu faço? Ela disse, eu agradeço aos Budas das enfermidades, porque graças a elas eu fiquei uma pessoa melhor. Eu pensei que ela dizia o Buda da cura, né? Ela disse, não, das enfermidades. Em vez de nós reclamarmos por que isso chegou até mim, se chega até mim, o que eu faço com que a vida me traz? Como é que eu cresço com aquilo que a vida traz para mim? Em vez de eu não queria que acontecesse. Se está acontecendo, é alguma coisa que nós podemos lidar com ela. Eu achei isso bem interessante. Ela tem 93 anos agora e disse que eu não vou me aposentar nunca. E eu falei, eu também não. Enquanto eu estiver ainda funcionando... Ainda Não, bem. é aprender com a adversidade, né? Como que eu posso Isso. aprender, o que que eu, dentro da situação, como a gente pode ser uma pessoa melhor, apesar de Isso. toda essa adversidade. Então, isso, Isso. lógico, você falou no teu caso de câncer, mas tem várias situações na vida que a gente tem que tentar encarar dessa maneira exatamente para se transformar numa pessoa melhor. É por aí É isso mesmo. mesmo. Muito bom, a gente já está finalizando agora, né? O papo é ótimo, mas vai passando. E duas coisas que eu queria que você falasse agora no final. Primeiro, você é autora de inúmeros livros, né? Sim. E um dos livros até tem um título, diria, provocativo, né? Verdade. Porque nem tudo que ouvimos ou falamos é verdadeiro. Então, Sim. queria que você pudesse comentar, né, rapidamente sobre esse livro, falar sobre isso e, lógico, já emenda aí com um recado final, uma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Nós temos pessoas ligadas à área da saúde, pessoas também que não são, mas eu acho que é importante a gente, né, deixar essa mensagem sobre esse assunto de saúde e espiritualidade. Então, eu acho importante a gente sempre procurar verificar as informações que chegam até nós. A minha irmã mais velha é médica também, uma vez me mandaram uma mensagem e eu passei para ela, disse assim, não passe isso adiante, porque isso é fake. Então, antes de passar adiante qualquer coisa de medicina, fale com o médico. E isso é verdade. A gente precisa verificar as informações que chegam até nós. Eu fui jornalista profissional e eu sempre me perguntava, a Reuters, que é essa empresa internacional de notícias, quem é que escolhe as notícias que são enviadas para o mundo inteiro? E sobre que ângulo estão sendo levadas? Porque tem vários ângulos que nós podemos compreender a realidade. E tem alguns jargões que a gente às vezes repete e não percebe que está repetindo uma coisa que pode não ser verdadeira. Por exemplo, a ocasião faz o ladrão. Não exatamente. Uma pessoa que tem em si o princípio de não roubar, pode ter a ocasião que for que não vai roubar. Não é só a ocasião que faz o ladrão, é o princípio ético, a formação de alguém que faz com que não seja uma pessoa ladra. A mesma coisa, o hábito faz o monge ou o hábito não faz o monge? O hábito é a roupinha. Eu apenas vestir uma roupa de religiosa pode não significar nada e eu não ter os princípios da vida religiosa. Mas se eu pratico todos os dias, ou seja, religiosamente, eu faço as práticas da minha ordem, da minha tradição, então eu sou uma religiosa, porque eu estou tendo o hábito de sê-lo. Então, nós temos que analisar um pouquinho as palavras que usamos e os termos que nós estamos usando. Será que é verdade o que eu digo? Ou será que eu acostumei a ouvir isso e eu repito coisas que não são tão verdadeiras? Nós tivemos problemas graves com a questão das vacinas, né, durante a pandemia, Sem dúvida, que é uma coisa sem dúvida. gravíssima. As pessoas dizem, não precisa tomar vacina, e mesmo agora, não é?
A gente sabe que tem várias vacinas para crianças, para o Renato, que trabalha com as crianças, adolescentes, né? A gente sabe que tem que tomar vacina. E não pode dizer não precisa de vacina. O que faz Há um mal, né? tempo, pois é, que faz mal, que vai virar jacaré. Jacaré, fiquei eu com aquela coisinha aqui, crespinha na boca, a feridinha. E não foi vacina, gente. É isso aí. Mas deixei de ser jacaré. Então é isso, a gente tem que primeiro questionar-se sobre as notícias que chegam até nós e procurar especialistas da área antes de passar adiante o que não é verdadeiro. Isso é muito importante. Segunda coisa, o presidente Lula parece que teve um acidente ontem, né? Anteontem. Isso, doméstico. Alguns dias, né? E a minha irmã, que também é médica, disse assim: ele precisa fazer atividade física. A falta de musculação faz com que a pessoa caia. Ele tem 80 anos. Se emagreceu muito rápido. Então, se emagrece rápido e não tem musculação, vai cair mesmo. Então, é uma coisa para todos nós. Será que estamos cuidando da nossa saúde e no sentido de fazer atividade física, que a perda da massa muscular é muito séria depois dos 70 anos? Eu tenho 77 e faço atividade física um pouquinho todos os dias. Não vou me tornar uma grande atleta, mas vou poder manter a minha massa muscular sem perdê-la completamente, para não ficar caindo por aí, né? Então, é uma coisa importante da gente pensar. O que eu estou cuidando de mim de forma adequada? Não só a meditação, a reflexão. Eu falo que meditação é musculação de neurônios, né? Eu vou ativar meus neurônios, A mas saúde, também... saúde integral, Isso, né? A gente tem que isso, pensar na integralidade do nosso ser, né? Então, é saúde mental, exato, saúde física, é tudo, isso, né? É a história do saber perdoar, compaixão, é uma isso. série de coisas que fazem parte da nossa saúde para a gente ser alguém melhor, não só para nós, mas também para os outros. Que assim seja para todos. Compreender mais a É. si e aos outros. Muito bom. Com essa aula maravilhosa que a gente teve hoje, eu, lógico, vou pedir agora para a Monja deixar uma mensagem final para todos nós que estamos vivendo um momento diferente, né? O mundo está meio estranho, as pessoas, os governantes. Então, eu vou pedir para ela nos dar a honra de deixar uma mensagem final para nós. E acho que é um momento importante que nós estamos vivendo, uma oportunidade ótima para nós, seres humanos, que estamos aqui agora, porque é uma época de transformação e que nós saibamos ter o discernimento correto para que essa transformação seja sempre para o bem de todos os seres. Lembrando que a saúde é física, mental, social e espiritual. Isso faz parte. Então, não ponha de lado a sua espiritualidade. Não é exatamente uma religião que você possa seguir, mas esse caminho da espiritualidade, do questionamento sobre o significado e a essência de si mesmo e da vida. E eu queria dizer a todos vocês, apreciem as suas vidas. Ela é movimento e transformação. Escolha a direção que quer isso. Saúde. Muito obrigado, Monja. Olha, quem teve oportunidade de assistir, recomendem aí para que a gente chegue ao maior número de pessoas essas mensagens lindas da Monja. Siga-nos no @R3K Oficial, @Rosana Richman, @Renato Kifuri e, claro, @Monja Cohen, onde a gente tem muita informação de qualidade. Esse episódio vai estar nos tocadores de podcast e nas redes no YouTube, no Spotify, para que você possa assistir e rever quantas vezes forem necessárias. Que prazer. Muito obrigado, Monja, por todas essas lições. Mais uma vez, estar conosco aqui. Muito obrigado. Obrigada. Prazer estar com vocês. Alegria.